Olá, o TCE na TV começa agora e também é transmitido simultaneamente pela internet através da rádio web da Corte Sergipana. Vamos aos destaques desta edição. Parceria social. Como a população pode ajudar ao TCE no momento em que faz denúncias do mau uso do dinheiro público pelos gestores municipais e estaduais. Controle público. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros. Solidariedade. Servidores do Tribunal de Contas fazem doação de donativos para os desabrigados das chuvas em Alagoas. E ainda, uma entrevista especial com o conselheiro Carlos Alberto Sobral e com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Em discussão, o anteprojeto de lei que pode limitar a atuação de controle externo das Cortes de Contas do país. Agora, no TCE, na TV. Olá! O Tribunal de Contas do Estado procura a cada dia estar mais perto da população. Afinal, a Corte Sergipana é responsável pela fiscalização e controle do dinheiro público. Mas o cidadão também pode ajudar ao fazer denúncias de mau uso dos recursos pelos gestores estaduais e municipais. A Constituição Estadual, em seu artigo 62, assegura a qualquer cidadão devidamente identificado o direito de denunciar atos ilegais praticados por administradores públicos estaduais ou municipais. A denúncia pode ser feita por uma pessoa física, por uma pessoa jurídica, através de uma associação, um sindicato. Então, a gente faz a parte de recepção desse documento. Muitas vezes esse documento vem com identificações, dos denunciantes, e a gente faz todo o atendimento. Geralmente nessas denúncias vem também documentos anexos. A gente faz a recepção e essa denúncia é encaminhada ao presidente da casa. Hoje o TCE tem cadastrado no Sistema de Controles e Protocolos 144 documentos de denúncias registrados no ano passado e neste ano. A constatação de procedência da denúncia será analisada pelos técnicos das Coordenadorias de Controle e Inspeção, as CCIs. Depois que a denúncia passa pela mão dos técnicos e chega até suas mãos, o que acontece? Eu encaminho para uma apreciação preliminar do Ministério Público e da Auditoria. Após essa ouvida, eu levarei ao Pleno com um relatório de minha lavra, propondo ou não a autuação, conforme a documentação acostada e as manifestações do procedimento. As CCIs são ao todo 6. Cada uma delas representa uma área específica sob a Coordenadoria de Conselheiros. Ela que tem a responsabilidade pelo papel investigativo, pela avaliação da documentação apresentada ao Tribunal e pela indicação de possíveis irregularidades existentes. Depois do relatório final, o processo de denúncia vai até o Pleno, decidindo se será autuado ou não. Essa defesa é analisada pelos técnicos da coordenação, após será ouvido o auditor e o Ministério Público, que darão pareceres finais. Com esses pareceres eu faço um novo relatório e levo à apreciação do Pleno para julgamento final, que poderá ser pelo arquivamento ou pela procedência e as sanções correspondentes. Veja em instantes o balanço dos processos julgados pelos conselheiros da Corte Sergipana. E a gente volta do intervalo com mais notícias que também estiveram em destaque esta semana no TCE. Vamos ao giro de informações.
Demonstrando solidariedade, os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe contribuíram ajudando aos desabrigados com a enchente do estado de Alagoas. Vários donativos, como agasalhos, roupas e 516 garrafas de 500 ml de água mineral, foram entregues no Corpo de Bombeiros pelo Coronel Carlos Magno, chefe de assistência militar do TCE. Isso traduz uma possibilidade de recomeço para aqueles que padeceram desse mal. Na Sala da Cidadania, Dr. Jaime Araújo, no Tribunal de Contas de Sergipe, servidores da Corte de Contas procuraram se informar sobre como contribuir com a campanha Invista o seu Imposto de Renda. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Robson Anselmo Santos, foi quem prestou as informações aos servidores da casa sobre como aderir à campanha que beneficiará centenas de crianças carentes. O que a gente está tratando é de uma renúncia fiscal. Ele só está antecipando e deixando para a cidade de Aracaju parte do seu imposto de renda, aquilo que ele iria pagar integralmente ao leão. Então esse é o objetivo desses 2 dias aqui na nossa estada no Tribunal de Contas. E chegou a hora de divulgarmos o balanço dos trabalhos dos conselheiros no julgamento dos processos que chegam ao Tribunal de Contas do Estado. E como de costume, quem traz para a gente as informações é a repórter Isabelle Araújo. Cumprindo a pauta de julgamentos da semana, 13 processos foram julgados nas sessões da primeira e da segunda Câmara do TCE. Realizada na terça-feira, dia 6, a sessão da primeira Câmara contou com a participação dos conselheiros Heráclito Guimarães Hollenberg e Clóvis Barbosa de Melo, do conselheiro substituto do Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e do procurador Carlos Valdemar Machado. Fizeram parte da pauta aposentadorias e agravos de instrumento. Já na sessão da segunda Câmara, realizada na quarta, dia 7, foram julgados 6 processos, dentre aposentadorias, relatórios de inspeção e contrato de prestação de serviços. Participaram os conselheiros Carlos Pino de Assis, Clóvis Barbosa, o auditor substituto de conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, o auditor Rafael Fonseca e o subprocurador Eduardo Hollenberg Cortes. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber o resultado dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista com o conselheiro Carlos Alberto Sobral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. E hoje, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia França conversa com o conselheiro do TCE, Carlos Alberto Sobral, e com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Os dois, que estiveram recentemente no Congresso Brasileiro de Direito do Estado, apresentaram alterações para que o anteprojeto de lei orgânica da administração pública não limite a atuação dos órgãos de controle externo do país. Acompanhe. Presentes no último Congresso Brasileiro de Direito do Estado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Carlos Alberto Sobral de Souza, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, tiveram acesso ao anteprojeto de lei orgânica da administração pública. Hoje, em conversa com o TCE na TV, fala sobre o assunto. Tudo bom, conselheiro? Tudo bem. Tudo bom, procurador? Tudo bem, Patrícia. Nos fale um pouco o que trata esse anteprojeto. É o seguinte, o Congresso serve para essas coisas, trocar ideias.
eu e Bandeira de Melo nos encontramos com a Silvia Zanella de Pietro e com o Dr. Paulo Modesto, e que são responsáveis pela, digamos, formatação do anteprojeto que você mencionou, e achamos que havia uma certa discriminação quando se trata do controle externo sobre a administração pública. Discriminação até em relação ao próprio tribunal, porque quem faz controle externo não é só o Tribunal de Contas, não. De forma incidental fazem o Judiciário e o Ministério Público vivia sempre presente, fazendo também interferências como controle externo na administração pública, através do TAC, principalmente. Então, parecia até que só havia Tribunal de Contas para se cuidar de como ele deve se regrar e agir em relação à administração pública. E mais, como bem afirmou Bandeira, e ele explicará melhor, havia uma espécie também de prevenção contra o controle externo, que é o mais democrático meio de controle do Estado pelo povo, através não só dos tribunais, como do Ministério Público, como do próprio Judiciário. Doutor João Augusto, nos fale um pouco qual a importância de um congresso como esse. Bem, nesse ponto foi fundamental, porque tivemos conhecimento de um anteprojeto, que é esse anteprojeto de lei orgânica da administração federal e da administração pública do país todo, não só federal, que vai nortear o funcionamento da máquina administrativa, das máquinas administrativas, federal, estadual e municipal. E nesse norteamento, que se propunha a trazer as atualizações necessárias para o funcionamento do Estado, as máquinas públicas, atualizar o Decreto-Lei 200, que seria o normativo anterior, havia esse capítulo sobre o controle interno e controle externo, que, como disse o conselheiro Carlos Alberto, de certa forma, em vez de estabelecer um regime jurídico para o controle, estabelecendo competências e vedações, acabou por estabelecer apenas vedações. E vedações sem as devidas explicações e que pode acabar, de alguma forma, retirando competências do controle externo, competências essenciais para a preservação da cidadania e para a preservação do próprio patrimônio público do Estado, dos municípios e da própria União. E o que foi mudado nesse anteprojeto? Bem, nós fizemos eu em conjunto com o conselheiro Carlos Alberto, vimos os pontos principais, digamos assim, os pontos mais nevrálgicos de preocupação, como limitações ao controle feito, controle que a gente chama controle prévio, limitação ao controle prévio, como também limitações em certas decisões do tribunal de controle de políticas públicas, que na nossa visão são competências essenciais para que os tribunais de contas, o próprio Poder Legislativo e os outros atores do controle externo, o Judiciário e o Ministério Público, que estejam inseridos nessa visão e nesse regime, possam bem exercer o seu papel constitucional. Conselheiro, o que você achou dessas alterações, já que vocês trabalham dia a dia aí com processos? Havia uma preocupação não em disciplinar o controle externo e interno, mas de cercear. Acho que, inclusive, pueril essa colocação de quem fez o projeto nesse aspecto, porque a Constituição não pode ser contrariada com a lei. A Constituição está acima da lei e a Constituição não estabelece essas limitações que absurdas e que dariam realmente problemas na ação fiscalizatória, principalmente no controle prévio ou, como se chama, no controle em tempo real da execução orçamentária. E é isso que Bandeira de Melo propôs, e eu também, para que seja modificada e aclarada qual é a posição dos tribunais, sem que haja cerceamento da atuação dos tribunais ou do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Se forem acatadas as nossas propostas, acredito que haverá um aperfeiçoamento tanto do regime jurídico da administração pública federal, como o trabalho da administração pública federal, estadual e municipal, como o nosso trabalho de controle. Porque ficam aclaradas as competências, aclarado o regime jurídico, e aí os tribunais de contas, especialmente os tribunais de contas, poderão fazer o que tem que ser feito, que é basicamente, como disse o conselheiro Carlos Alberto, fazer com que a execução orçamentária, com que o orçamento do Estado, o orçamento do município, o orçamento da União se volte especialmente para a concretização daquele desenho que a própria Constituição fez de
de que todas as necessidades públicas, inclusive a concretização de direitos fundamentais, possam ser viabilizados a partir desse orçamento. E com essas alterações, eu acredito que fica mais claro o papel dos tribunais de contas na concretização desses direitos. A proposta de alteração do anteprojeto que fizemos é nesse sentido, tornar as coisas transparentes, não estabelecer preconceitos para com a fiscalização externa, que no fundo ela é fundamental à democracia, ao controle popular sobre a administração pública. Sem isso, as coisas ficam nebulosas. Então, acho que Bandeira de Mello e eu fizemos o que devíamos fazer. Proposta de aclarar as coisas sem que hajam preconceitos. Acredito que também outros tribunais de contas, outros protagonistas desse papel de controle, tenham tido também preocupações semelhantes e tenham externado. É até importante haver esse diálogo para estabelecer o exato papel que o controle tem que ter, para que ele possa, como já disse, que é o mais importante, é poder proporcionar à sociedade aquilo que lhe é de direito. E essas modificações, quando serão feitas? Já enviamos tanto para a professora Maria Silva Zanelli de Pietro, como para o professor Paulo Modesto, e estamos no aguardo que certamente isso aí será objeto de apreciação e de algum tipo de retorno em função até de modificação efetiva, o que nós pretendemos que é a efetiva modificação do anteprojeto nos pontos em que foram criticados. Eu gostaria de agradecer ao conselheiro Carlos Alberto pela sua participação aqui conosco no TCE na TV e também ao procurador, Dr. João Augusto Bandeira de Mello. Muito obrigado. Foi um prazer. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet, é só acessar www.tce.se.gov.br. Outra opção é pela Rádio Web TCE, sempre ao meio-dia e às 6 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.